Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo aqui eu vou tentar demonstrar um pouco a parte de inserção de pisos, né, arquitetônicos, como é que funciona a inserção de pisos, tá? Vamos tentar escolher alguns materiais aqui já pré-existentes, mas se a gente olhar aqui no nosso modelo 3D, né, a gente vai notar que a gente não tem ainda, né, ó, nem laje superior, né, nem na parte de cima, nem na parte de baixo. Tá? Então aqui o objetivo é a gente criar a laje de concreto onde fosse um piso, né? E aí eu não vou entrar no mérito de qual tipo que é a fundação, como é feita a fundação, tá? Mas aqui nesse nosso caso a gente vai fazer tipo uma lajezona de concreto aqui onde apoiam as nossas alvenarias, tá? Essa lajezona de concreto que ela pode ter o nome de radier aí, né? Dependendo de como for. Aqui nesse caso, como a gente não está demonstrando como é a função, né? A gente vai colocar e vai criar um piso de concreto. E depois eu vou vir colocando pisos arquitetônicos por cima, tá bom? Essa criação de pisos, né? A gente tem aqui na arquitetura, né? Ó, onde tem aqui piso arquitetônico, tá vendo? E tem um piso estrutural, tá? Os dois aqui, eles são idênticos, tá? Não mudam nada. A única diferença é que o piso estrutural ele habilita uma condição, né, que serve exclusivamente para cálculos estruturais, tá bom? A gente pode criar um piso arquitetônico e transformar ele em estrutural sem problema nenhum, tá? Então, nesse caso aqui, eu primeiro vou criar um piso estrutural para fazer a nossa laje de concreto embaixo da nossa casa e depois eu vou criar pisos arquitetônicos que teoricamente aí no nosso caso são a simulação dos revestimentos, tá? Então vou pegar aqui, ó, piso estrutural. Vou clicar aqui. Vocês vão ver que o piso estrutural, ele é igualzinho o método, né? O piso estrutural, o piso arquitetônico, é igualzinho o método de criação de paredes, tá? Então, aqui a gente tem um modelo da nossa família, tá vendo? Ó? Com ele já vem criado vários modelos, né? Então a gente pode criar o nosso novo, um modelo novo só pra gente, né? Ele já que já tem 15 centímetros, né? Mas eu vou criar um aqui, tá? Eu vou vir aqui no duplicar, né? E vou dar aqui piso, né? Colocar tudo em maiúsculo, né? Ó, de concreto, né? 15 centímetros, tá? Bom, criei um novo, né? Essa aqui é a minha subfamília aqui, né? O tipo da minha família. E eu vou vir aqui no editar, é igualzinho parede, né? Ó, no editar ele aparece as camadas do piso, né? E a gente pode criar essas camadas com revestimento, sem revestimento, com argamassa, o que for melhor aqui pra gente, tá? Lembrando que quando a gente criar com revestimento, ele vai criar para o piso inteiro. Então, provavelmente, algumas coisas vão ficar meio estranhas quando o revestimento passar no meio das paredes, né? Então, isso serve mais caso a gente tenha um piso, uma argamassa de regularização, uma impermeabilização na laje, tá? Aqui eu vou colocar só o meu piso de concreto e vou escolher aqui um concreto aqui, né? Eu vou digitar aqui, né, o concreto. Vamos ver se ele acha algum, já vem alguns carregados, ó. Tem concreto moldado em loco, tá? Ele tem outros tipos de concreto que ele já vem pela característica do concreto, né? Então, se a gente descer um pouquinho aqui, como eu carreguei a arquitetura não veio, né? Então vamos só no concreto mesmo, tá? Ó. E vamos em concreto moldado em loco, certo? Aqui está a espessura dele 15 centímetros e o tipo dele é estrutural, tá? Então eu vou dar um OK. Se a gente quisesse acrescentar outras camadas, seria a mesma coisa, né? Ó, eu viria aqui em inserir, né? Ó, ele acrescenta uma camada, eu jogo para cima aqui, tá vendo? Ó, e falo, olha, isso aqui é um acabamento, né? E eu vou lá e escolho o meu acabamento, se for o caso, né? De algum tipo de massa, argamassa, regularização, né? Madeiras, tá? Mas a gente vai criar a parte para ficar mais fácil para a gente poder inserir no nosso ambiente, tá bom? Então, se quiser criar, você pode criar as outras várias camadas aqui. A gente pode desmembrar depois também as camadas, não tem problema nenhum, tá? Vou excluir só. E aí eu vou dar um OK. Então criamos nosso piso de concreto. Quando você entra na criação de piso de concreto, ele vai abrir essa janela aqui, fica tudo meio obscurecido, né? Ó, o desenho fica meio apagado. Então aqui ele vai te dar a possibilidade de criar aqui com essas ferramentas aqui, certo? Com linha, retângulo, polígonos, né? Círculos, arcos, splines, né? E esses últimos aqui são seleções, né? Ó, selecionando a parede, selecionando vigas, né? Objetos, contornos, né? Eixos, tá? Esse sempre que estão em verdinho aqui é seleção de objetos, tá? Vamos criar com um retângulo mesmo, ó.
eu vou pegar aqui, ó, deste canto aqui da casa, né, ó, e vou até este canto aqui, ó. Vamos ver se ele pegou o canto certo. Ó lá, pegou o revestimento aqui, pegou aqui também, tá? A gente está no nível 1, certo? Então ele vai criar o meu piso aqui, ó, no nível 1 e o deslocamento dele é 0, tá? Então, ele é a partir do nível 1 que ele vai criar o nosso piso, tá bom? Então eu vou dar aqui um verdinho aqui em cima, né, ó, concluir a edição, e aí ele finaliza, tá? Ele vai aparecer essa seta aqui, mas isso aqui é mais para estrutura, né? A gente pode apagar essa seta aqui porque ela não tem muito uso pra gente, tá bom? Então eu vou vir no 3D aqui, ó, e eu já vou conseguir ver aqui o meu piso, tá vendo, ó? Então ele sempre vai contar, né, a partir do topo do piso, né? O topo do piso, né, ele vai ter 15 para baixo, tá? Então a gente já consegue ver aqui o nosso piso de concreto na nossa casa, tá bom? Então eu vou voltar aqui no nível 1, ó, então toda a nossa casa está com piso. E a partir de agora, a gente pode colocar, né, os nossos pisos adicionais, uma argamassa de regularização, se o nosso piso vai diretamente no piso de concreto, tá? É isso que a gente vai utilizar aqui. Então eu vou colocar basicamente aqui um piso de madeira aqui na sala, tá? Um piso arquitetônico. Então eu vou pegar aqui, ó, piso arquitetônico, certo? Você vê que ele abre os mesmos pisos, né? Então não existe diferença, tá? Então ele aparece todos esses aqui, eu posso pegar qualquer um, tá? E eu vou dar um editar tipo aqui e vou duplicar aqui. Então vou colocar aqui, ó, piso de, não, vou colocar assim, assoalho de madeira, tá? Kumaru, tá? Bom, então se você tiver um modelo de assoalho, por exemplo, 7 centímetros, espessura 2,5, coloca aqui porque pelo menos você já sabe, né, como vai ser, qual é o tipo de piso, tá? Então a gente vai colocar aqui estrutura, né? Esses pisos geralmente no meu caso aqui eu vou colocar 2,5, que é o que eu conheço, tá? Que é o que eu tenho aqui. E eu vou colocar aqui um piso de madeira. Vamos ver aqui se tem aqui piso de madeira. Vamos ver o que ele acha. Telhado, piso massa, piso de carvalho, né? Não é bem um Kumaru, mas o Kumaru é uma cor meio marronzinho claro, marrom escuro, né? Varia muitos tons, né? Então eu vou utilizar esse, só como material. E depois no próximo vídeo eu vou criar os materiais aqui, né? Ó. Então piso de carvalho, 2,5 cm, estrutura, e vou dar um OK, tá? Vou dar um OK aqui. Como ele é 2,5 ele conta pelo topo, eu vou colocar o deslocamento do meu piso aqui, ó, 2,5 para cima, tá? Que aí ele vai pegar e vai subir um pouquinho, tá bom? E ele pergunta se meu piso delimita ambientes, tá? Não necessariamente a gente precisa delimitar ambientes, tá? Então eu vou tirar aqui, tá bom? E aí depois, um próximo vídeo, a gente vai usar um vídeo só para delimitação de ambientes, isso apenas para a gente colocar aí os nossos nomes dos ambientes. Então eu vou pegar aqui a linha mesmo, né? Ó. Então eu vou pegar neste canto aqui, ó lá, daqui até aqui, né? Ó. Aí eu vou pôr aqui, aqui. Vou fechar toda essa parte da sala aqui, né, ó. E aqui fechei. E aí, vou dar um OK aqui no verdinho, né? Pronto, ó. Então ele já colocou o nosso piso aqui, tá bom? Só pra gente ter uma ideia, eu vou mudar a visualização aqui para realista, ó. Tá? Olha lá. E aí ele vai aparecer aqui o revestimento do nosso piso, tá? Vou fazer aqui a mesma coisa na cozinha, mas na cozinha eu vou tentar criar um material, tá? Então eu vou mostrar para vocês como a gente vai criar um material. Eu baixei alguns materiais de sites mesmo, né, que estejam em boa resolução, tá? E aí a gente pode criar um material para cozinha, tá? E a gente vai fazer isso ao longo de qualquer ambiente, né? Então vocês podem pegar o material que vocês quiserem. Então eu vou pegar assim, ó. Vou criar um primeiro aqui, eu vou na parte de gerenciar aqui e materiais, ó. Então a gente não tem o material que a gente quer, né? Então eu vou aqui, ó, criar novo material. Ele aparece aqui, né? Então eu peguei do site aqui, né? Deixa eu só abrir aqui. Eu tenho aqui bin, né? Ó. Essa é a pasta que eu compartilho com vocês. Então eu tenho aqui texturas, né? Aqui eu tenho várias texturas, mas eu tenho aqui uma só de materiais, ó.
Portinari. Então eu peguei esse Portinari aqui, ó, que é um porcelanato polido, né, ó. Ele é um porcelanato polido de 1,20 m por 1,20 m. Isso eu entrei no site da Leroy Merlin, né, e baixei. Primeira coisa é verificar se ele está numa boa resolução. Então eu vou vir aqui nas minhas propriedades, né, ó. Ele está aqui com 208K, mas ele tem uma resolução aqui de 2362 por 2362. Então é uma resolução de 2K mais ou menos, né? O DPI não está muito alto, mas está bom porque é de internet, né? A gente já consegue um bom resultado, tá? Então, vou pegar aqui, ó, vou renomear aqui esse meu material, né? Ó, renomear piso, né, ó, Portinari, e aí eu vou colocar o nome dele aqui, que é o Monumental, né? Então, Monumental, certo? 1,20 por 1,20, certo? Então, por enquanto não tenho nada, venho aqui em aparência, aqui no lugar da imagem, né, eu vou procurar essa imagem aí que eu tenho aí. Então vou pegar aqui a imagem, aqui materiais, Portinari, é esse aqui, tá? Bom, ele carregou a imagem aqui, como vocês podem ver, né? A gente pode configurar a imagem, ó. Então ele está dando o tamanho da amostra, né? Ó, 30 por 30. Então a gente vai colocar aqui, ó, como a gente sabe o tamanho do nosso piso, né? 1,20 por 1,20. Como está linkado, ele já muda aqui, tá vendo? Então lá, horizontal, azulejo, né? Ok, concluído. Então ele tem um tamanho de 1,20 por 1,20. Eu vou colocar uma reflexibilidade alta, porque ele é um piso reflexível, né? E no gráficos aqui, ó, eu posso aqui, ó, utilizar a aparência da renderização. Beleza, né? Então ele vai pegar aquela cor de lá. Em primeiro plano, se a gente quiser, a gente pode colocar uma textura quando não aparecer a imagem, né? Então a gente pode pegar uma textura aqui, ó, não temos nenhuma textura, né? Vamos ver, modelo, né? Olha lá, não temos espinha de peixe, então eu vou criar uma nova textura aqui, né? Ó, é uma textura cruzada, né? Ó. Eu vou colocar aqui piso 1,20 por 1,20, certo? Ângulo 0 graus, tá? Espaçamento entre a linha de uma e outra, né? Vai ser 1,2. Vamos ver se ele vai entender aqui como o espaçamento que eu quero, tá? E vou dar um OK aqui, né? Ah, não, tem que ser 1,2. Pronto. Ele criou uma linha aqui, vamos ver se é mais ou menos isso, né? E aí ele vai aparecer um quadrado aqui, tá? E aí já tem o meu piso Portinari, vou dar o OK. Então eu vou criar o meu piso da cozinha da mesma forma, tá? Então eu vou lá na mesma coisa, ó, arquitetura, lá piso arquitetônico, né? E aí eu vou pegar aqui a cozinha. A cozinha dá para fazer um retângulo, né? Ó, direto, né? Então fiz um retângulo aqui, ó. Então o meu piso da minha cozinha vai ficar aqui. Eu vou dar um editar aqui, duplicar. Aí eu coloco aqui piso Portinari, né? Monumental. Aí 1,20 por 1,20. Ok. Tá? Ele tem 1,3 de espessura, tá? Isso eu vi no site, depois vocês dão uma olhadinha no piso que vocês vão utilizar. Eu vou colocar 1,5, tá? 1,5. Tá? E o material aqui, eu vou pegar esse Portinari aqui, monumental, né? Ó, que eu acabei de criar. Dou um OK, né? OK. E aí eu vou dar um OK. Bom, tá carregado aqui, né? Piso Portinari monumental 1,20. Deslocamento aqui eu vou colocar 1,5, tá? Porque é a espessura do meu piso. E vou dar um verde. Pronto. Aqui... aqui como ele tá com sombra, tudo, né? Ele ficou uma cor aqui porque a gente tá sem teto ainda, né? Então ele tá fazendo o sol da cozinha aqui, né? Mas aqui a gente consegue ver, né, ó, a repetição dos pisos, tá vendo, ó? Então ele cria realmente um padrão aqui de repetição de pisos, né? E aí a gente pode fazer em todas as áreas isso, né? Se eu colocar aqui como cores consistentes, né, ó, fica 1,20 m por 1,20 m, né? Um quadradão, né? E aí o realista ele aparece realmente a textura, né? Tá? Bom, e aí a gente pode fazer isso para todas as áreas, né? Eu vou usar o mesmo piso aqui, né? Ó, piso arquitetônico, né? Geralmente a gente não utiliza os mesmos pisos na área. Aqui é uma área de
uma lavanderia, né? Mas eu vou usar o mesmo, tá? Esse amarelo é reflexão da parede, né? Que a gente não ajustou ainda. Eu vou ajustar ainda os pisos da parede, né? O revestimento da parede. E os quartos eu vou colocar o mesmo piso da sala, né? Então eu vou lá, piso arquitetônico, né? Ó, pego aqui meu piso de assoalho de madeira aqui, né? Ó, e aí vou colocar aqui, ó, no quarto, né? Tá? O deslocamento desse aqui é 2,5, né? Que é madeira, tá? Ó. Então temos aqui no quarto, eu posso colocar aqui no outro quarto e assim por diante. A gente vai aplicando todos os pisos aí em todos os ambientes, né? Ó. Então, ó lá. Aqui eu já tô com ele aqui no jeito, né? Então eu vou aplicando. Se você quiser aplicar em tudo também, pode aplicar, né? Aí é só uma questão de design que você vai adotar, né? Ou design específico que você vai adotar, tá bom? Bom, e assim a gente já tem basicamente aí todos os nossos pisos, né? Você vai variando, vai criando os pisos que você precisa para cada um dos ambientes aqui, né? Eu acabei criando apenas 3 aqui, né? O de concreto, o de madeira e o piso, que é a imagem que eu peguei na internet, né? Então fica um revestimento assim, né? Se a gente olhar no 3D, ó, ele fica todo marronzinho. Se eu colocar no realista, né, ó, ele vai me mostrar os meus pisos de madeira, tá bom? Agora a gente vai fazer o fechamento aqui em cima para a gente terminar essa parte. Então eu vou no nível 2 aqui, né, ó. E aí no nível 2 eu tenho aqui, né, minha cobertura e ele tem um beiral de 60 centímetros. Então eu vou fazer aqui, ó, arquitetura, né, piso, pode ser o estrutural, que é a laje em cima, né. E eu vou escolher aqui a nossa laje de concreto aqui, ó, piso de concreto 15 centímetros. Aí eu vou fazer um retângulo aqui também, né, ó, tá? Só que como ele tem um beiral, né, eu vou pegar esse pontinho aqui, ó, vou dar uma esticada aqui, e aí apareceu a cota aqui, eu coloco aqui 0,6. Aí eu pego esse outro aqui do lado, né, dou uma esticadinha aqui e coloco aqui, ó, ops, deixa eu voltar. Então, vamos lá. Puxo aqui pro lado, né? Aqui, a cota saiu do lugar, eu vou pegar aqui e vou colocar aqui, né? Mudo a cota aqui, 0,6, venho aqui para baixo, olha lá, 0,6, e venho aqui pro lado esquerdo, né? E a cota deve estar aqui em cima, olha lá, não está no ponto que eu queria, movo para cá, e aí, 0,6, certo? Como ele está no nível 2, né? Eu vou dar um concluir aqui, né? Ele pergunta se eu quero que ele conecte com as minhas paredes do andar de baixo, né, que estão ali em azul, né? Eu vou sim dar um attach aqui, né? E aí, esse símbolo a gente não precisa. E se a gente olhar no 3D, agora a gente já tem a nossa laje de concreto aqui em cima, tá vendo? Então, basicamente, a gente criar os pisos arquitetônicos e os estruturais é dessa forma, né? É só a gente dar o contorno e fazer o fechamento do piso, tá bom? Nos próximos a gente vai ver mais revestimento, telhado, né? E vamos criar mais alguns materiais, tá bom? Muito obrigado.